gente iniciou nossa jornada pedagógica hoje com esse momento aqui na Destaque. Foi pensado com muito carinho. A nossa intenção era trazer um pouco de leveza, a gente trabalhar um pouquinho o descanso, a saúde mental. Então foi um momento muito incrível, né? A gente quer agradecer não só a parceria com a Destaque,